Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção do nosso PET de História, né, de número 6. Então, nós vamos fazer a correção da semana 1 do nosso PET 6, tá? Essa semana aqui, né, nós vamos fazer algumas recapitulações, né, do que foi estudado no final do PET 5, né, e introduzir alguns conceitos novos, né? Nós estamos trabalhando aqui com a passagem, né, do mundo antigo para a Idade Média, né, para o mundo medieval. Tá? Então, nós temos aqui um texto introdutório, né, falando, né, por que o Império Romano deixou de existir, né, falando, né, de um desses fatores, que um dos fatores, né, que destruíram o Império Romano, que provocaram a queda do Império Romano, foram as invasões bárbaras, né, que os romanos chamavam de bárbaros todos aqueles povos que viviam fora das suas fronteiras, que não compartilhavam da sua cultura, não falavam latim, né, não tinham apreço pelas leis escritas, não reconheciam ali os seus deuses. Tá? Então, todos esses outros povos eram bárbaros, por mais inteligentes, né, por mais fabulosos que eles, né, fossem. E é claro que esse é um dos fatores, né, um grande fator, mas é um só, né, porque um império tão grande quanto o Império Romano, né, tão forte, ele não poderia ter sido destruído com apenas um único fator. Né? Foi uma soma de fatores, como a expansão do cristianismo, como a desestabilização militar, né, desorganização militar que estava acontecendo por conta de uma crise econômica, os soldados não estavam recebendo seus salários, né, corretamente, devidamente, e então eles acabavam, né, não patrulhando as fronteiras, né, do Império, né, de forma adequada e acabaram, né, de forma a facilitar a entrada aí desses povos germânicos no território aí de Roma. Então nós temos aí, né, esse início falando, né, dessas invasões germânicas e falando aí, né, que ao invadir, né, a Europa Ocidental, né, o território aí do Império Romano, esses povos germânicos, eles trouxeram consigo a sua cultura, né, e acabou se misturando, né, se fundindo com a cultura dos romanos. Então a Idade Média, né, ela vai surgir aí, né, da mistura dessas duas culturas, da cultura aí dos povos germânicos com a cultura, né, dos romanos. Tá? E aí, né, nós temos mais um pouquinho aqui, né, de texto explicando esse contexto aí da Idade Média, que a Idade Média ela foi um dos maiores períodos, né, perdendo aí para a pré-história, né, claro, e para a Idade Antiga, mas ela teve quase 1000 anos de história. E nós, historiadores, né, tradicionalmente, costumamos dividir a história medieval em duas partes: a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, sendo que a Alta Idade Média vai do seu início até mais ou menos, né, o século XI, que é o período ali de formação do feudalismo, de construção dessa sociedade, dos seus valores, né? Então, onde que os reinos, né, germânicos ali, né, fundados pelos bárbaros, né, entre aspas, que vão chegar ali nesse território da Europa, vão começar a surgir. Então, esse período é o período de Alta Idade Média. E o período de Baixa Idade Média, ele vai do século XI ao século XV, né, até o fim da Idade Média, é claro, que significa baixa porque esse sistema ele começa aos poucos a se enfraquecer, a sofrer mudanças, o comércio que praticamente não existia começa a se revigorar, né, as cidades começam a crescer, né, que praticamente era um mundo rural, né, a economia ela se torna mais mercantil, né, mais voltada aí para o lucro. Antes era uma economia de subsistência, só produzia aquilo suficiente para sua sobrevivência. Então nós temos algumas mudanças, né, aí na Baixa Idade Média. Nós vamos ter algumas crises, né, que vão enfraquecer o poder dos senhores feudais, né, dos grandes proprietários de terra. Então, né, nós temos essas duas divisões aí dentro da Idade Média, tá? E aí, né, vocês façam uma leitura, né, certinha aí do texto, né, qualquer dúvida vocês podem me perguntar aí, tá? E aí vamos para as atividades.
Na atividade número 1, né, pediu para observar a charge aqui abaixo e explicar como que ocorreu a queda do Império Romano. Né? Então, nós temos aqui, né, um camponês aqui, né, numa charretinha, né, com a placa aqui, ó, cuidado, queda do Império Romano a 5 quilômetros. Ou seja, né, já estava anunciado. O que a gente interpreta dessa charge aqui? Que já estava anunciada a queda do Império Romano, né? Que ele não simplesmente chegou e caiu, né? Foi uma soma de fatores, né? Que foi mostrando que o Império Romano estava enfraquecendo, estava em queda, tá? Sendo que um desses principais fatores, como mostrado no texto, lá no primeiro parágrafo, é as invasões germânicas, tá? Então, aqui eu coloquei alguns dos outros fatores para vocês. Né? Então, a queda do Império Romano ocorreu por diversos fatores, como a expansão do cristianismo, a corrupção que se espalhou. Né? Então, essa corrupção é o que impossibilitava o Império Romano, né, recolher todos os tributos ali, né, de forma correta e pagar os seus soldados. Né? A crise militar que se instalou e as invasões dos povos germânicos que viviam nas fronteiras do Império, fragmentando o Império que já estava fragilizado. Então, essas invasões germânicas foi a gota d'água para, né, destruir esse Império. Tá? E aí, né, vocês podem colocar aí com outras palavras, com as palavras de vocês, tá? Isso aqui é só para vocês fazerem a conferência, né, das suas respostas. Então, primeiramente, vocês respondem, depois vem aqui e confere, né, e vê se o sentido está semelhante. Qualquer dúvida, né, vocês me perguntem aí, né, para a gente conferir. Na atividade número 2, está pedindo aqui, ó. Como você viu, a expressão bárbaros refere-se aos povos que ocuparam as regiões antes dominadas pelo Império Romano do Ocidente. Embora os romanos os considerassem inferiores, esses povos contribuíram para a formação cultural, política e econômica da Europa Ocidental. Né? Então, os romanos achavam eles inferiores porque eles não compartilhavam da sua cultura, né? Eram povos diferentes, né, deles. Né? Então, falavam assim, esses povos são bárbaros, né? Mas é claro que eles, né, tinham uma cultura, né, riquíssima, né, sobreviveram muito tempo, né, daquela forma, né, de vida. E aí nós temos aqui uma chargezinha aqui também, falando assim, a invasão dos bárbaros. Né? Aí o desenho do que seria um romano e o desenho do que seria, né, um bárbaro. Tá? Então, assim, que bárbaro seu modelito, né? Essa palavra aqui, ó, que bárbaro seu modelito, não está dando o sentido assim de, nossa, que fabuloso, nossa, que lindo, nossa, que espanto esse seu modelito, né? Então, hoje em dia, né, nós temos outras conotações para essa palavra bárbaro, né? Então, isso daqui é o que vai pedir aqui uma das questões que vai pedir aqui na atividade 2. Aqui ficou embolado, gente, as respostas aqui, porque no PDF, né, não tem como colocar aqui por cima, né, e me fugiu aqui. E eles não deixaram espaço, né, corretamente aqui para preencher, né, vocês vão responder aí no caderno de vocês. Tá? Mas vou ler aqui e vocês acompanhem. Então, a letra A. Quem eram os bárbaros e como eles influenciaram a queda do Império Romano? Então, primeiramente, né, quem eram os bárbaros? Aí aqui nós vamos falar aqui do ponto de vista, né, dos romanos. Ó. Os bárbaros eram todos os povos que não compartilhavam da cultura dos romanos que invadiram o Império. Aí eu pus aqui que invadiram o Império, né, como forma aqui de ter influenciado a queda do Império Romano. Tá? Então, os bárbaros eram todos os povos que não compartilhavam a cultura dos romanos e que invadiram o Império. Letra B. Cite algumas contribuições dos bárbaros para a formação da Europa Ocidental. Né? Então, de que forma que eles contribuíram para a formação aí, né, da Europa Ocidental? Bom, eles contribuíram para a ruralização, né, da Europa. De que forma? Ao passar do tempo, né, quando eles vão invadindo, né, as cidades ali do Império Romano, as pessoas ficam com medo, né, de viver nas cidades, porque é o primeiro lugar onde que os germânicos ali, né, os bárbaros, eles vão atacar. Então essas pessoas elas começam a fugir da cidade e ir para os campos em busca da proteção, né, de grandes senhores de terras, tá? E passar a viver ali sobre a proteção deles, né, e oferecendo trabalho em troca dessa proteção. Então eles contribuíram para essa ruralização da Europa.
né? Lembra que eu falei com vocês, né, um pouco antes aqui, que a Idade Média ela foi basicamente, né, ruralizada, ela era basicamente rural. As cidades praticamente, né, não existiam, só vão começar a surgir, a crescer a partir lá da Baixa Idade Média, por conta, né, dessas invasões bárbaras aqui. E também contribuíram para o surgimento de vários reinos, né? Então, vários reinos que nós temos hoje, né, na Europa, na verdade, vários países, né, são frutos aí, né, da formação de reinos criados aí pelos germânicos, né? Como por exemplo a França, né? Que vem aí do Reino Franco, né? Fundada aí pelos francos, né? Um desses povos aí, tá? A Inglaterra, né? A Grã-Bretanha, né? Que foi fundada aí pelos anglo-saxões, né? Enfim, nós temos vários países atualmente que têm suas origens nos reinos fundados, né? Após a queda do Império Romano. E a ligação entre as pessoas por laços de fidelidade. Então, vejam bem, os germânicos eles tinham como base, né, o laço de fidelidade entre o chefe militar e os seus soldados, né? Então, uns deviam obrigações aí para com os outros. E não era só os soldados que deveriam defender o chefe militar, não. O chefe militar também deveria, né, lutar pelos seus soldados, protegê-los, né, guiá-los, estar à frente ali da batalha. Então, esse laço de fidelidade, ele vai permanecer durante a Idade Média, tá? Aí a gente vai depois, né, nas próximas aulas, aí, estudar um pouquinho mais sobre esses laços aí de fidelidade, tá? Mas tenham isso em mente. E aí a letra C, ó, pesquisa o significado atual do termo bárbaro. Bom, então atualmente, bárbaro, né, significa que é alguém cruel e no dicionário informal, né, está ligado aí a espanto, admiração, algo bacana, como aqui na charge. Né? Então, quando você fala assim, nossa, que bárbaro, né? Você está espantado, né? Você está admirado com algo, tá? Isso no dicionário informal. No dicionário formal, é alguém cruel, né? Quando fala assim, nossa, que cruel, né? Que bárbaro, né? Alguém ali, né? Com poucos sentimentos, né? Alguém ali muito malvado mesmo, digamos assim. E esse termo bárbaro, né, que designa alguém de cruel, né, vem, né, do passado aí, né, de como os romanos viam, né, a cultura aí desses povos que viviam fora das suas fronteiras, porque eles eram povos guerreiros, né, viviam ali muito pela guerra, né? Então, assim, eles não tinham medo de morrer, né, em batalha. Então, eles não usavam armadura direito, né? Usavam escudo e alguma espada, machado. Então, eram bem ferozes, né, em batalha. Então, esse termo bárbaro ligado aí a cruel vem, né, desse estilo de vida aí de grande parte dos povos germânicos. E a letra D. Os romanos foram preconceituosos ao chamarem os povos germânicos de bárbaros. Foram preconceituosos, sim. Ele está afirmando, né? Eles recebiam essa denominação de origem grega, pois os gregos não entendiam a língua dos povos do norte. Em sua opinião, atualmente há grupos opostos que consideram o outro bárbaro. Qual é a sua posição diante desses conflitos? Aí aqui é uma resposta pessoal suas. A minha resposta aqui, ó, é pessoal minha, tá? Mas reflitam um pouquinho, né? Vocês acham que hoje, no mundo de hoje, há grupos opostos, né? Tanto aqui, né, de países ou dentro do próprio Brasil mesmo, né? Que considera o outro, né, de bárbaro. Aí não necessariamente de cruel, né, como vem no significado aqui atualmente, né, mas no próprio sentido ali da gente não compreender aquela cultura. Né? Quantas vezes a gente já não escutou, né, falando ali que os chineses comem grilo, comem escorpião, sei lá o quê, e a gente fala assim, nossa, que nojo, ai, que estranho, credo, não sei o quê. Esse é um olhar, né, oposto, né, de mundos diferentes, né? Mas quando você olha para aquilo lá, você acha estranho, não tem problema, né? Você não pode querer que eles ajam da forma com que você age aqui, né, no Brasil, que eles têm uma religião, né,
que é a que você tem, né? Que eles têm uma cultura que é a que vocês têm, tá? Então, o que é o ideal? É você reconhecer essas diferenças, reconhecer que não existe, né, cultura melhor ou pior do que a outra. Existem culturas diferentes. Então você reconhece, não, é diferente. Eu não comeria, né, mas se ele quer comer, né, deixa para lá, desde que não interfira, né, em outros fatores aí maiores, tá? Como, por exemplo, proliferação aí de doenças. Então, existem aqui? Eu acho que existem sim, né? Tem muitas pessoas que se acham superiores a outras, tá? Seja por cor, por etnia, por religião, né? Por nacionalidade. Então, enfim, eu acho que tem. E qual que é a minha posição diante desses conflitos, né? Bom, a minha posição é de tentar compreender, né, como eu disse para vocês aqui, que não existe um povo melhor ou pior do que o outro, mas são diferentes, tá? Então, a gente tem que reconhecer essas diferentes, mas não querer impor, né? Não querer falar que eu estou certo e eles estão errados dessa maneira, tá? Número 3, atividade 3. O conceito de Idade Média passou por diversas transformações ao longo dos séculos. Esse conceito foi criado na época do Renascimento por pensadores e artistas humanistas que acreditavam que esse período foi marcado pela ignorância e religiosidade excessiva. Então, aqui eles achavam que devido à Igreja Católica controlar muito a mentalidade das pessoas na Idade Média, né? A Igreja Católica é uma instituição muito poderosa. O que acontece? As pessoas viviam aí na escuridão, nas trevas, não conseguia pensar por conta própria porque a Igreja limitava esse pensamento, tá? Esse era o ponto de vista aí das pessoas que vieram depois da Idade Média, tá? Então, já no século XIX, houve mudanças na interpretação do período medieval e os adeptos do romantismo passaram a valorizar a Idade Média. Somente no século XX, historiadores procuraram analisar o período medieval e compreender quais foram as suas contribuições para a formação do mundo contemporâneo. A partir de então, o termo Idade das Trevas, né, que foi um apelido colocado aí, né, pelos renascentistas à Idade Média, né, então, a partir de então, o termo Idade das Trevas, uma conotação depreciativa e injusta, passou a não ser mais utilizada pelos historiadores, né? Então, a gente, né, utiliza esse termo aqui só para vocês verem que ele já foi utilizado, mas não é correto, né? É possível questionar essa expressão? Quais fatos marcaram o início e o fim da Idade Média? Quais as grandes realizações e transformações desse período? Então, aqui eu respondi por partes, né? Nós temos 3 perguntas aqui, ó. É possível questionar essa expressão? Sim, né? Claro que nós devemos questionar. Está falando aqui, ó, que foi colocado de forma injusta, né? De forma depreciativa. Então, deve ser questionado, sim. Então, ó, o termo Idade das Trevas deve ser questionado, pois indica que nesse período só houve ignorância e nenhum desenvolvimento. E o que a gente vai responder na pergunta número 3 aqui vai mostrar que estão errados, né? Porque nesse período houve muito conhecimento sendo explorado, conhecimento sendo preservado, né? Muitas invenções, né, aconteceram nesse período. Afinal, foram quase 1000 anos de história, né? E então, quais fatos marcaram o início e o fim da Idade Média? O que marca o início da Idade Média é a queda de Roma, né, capital lá do Império Romano do Ocidente, né, no ano de 476. E o que marca o fim é a queda de Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente. Né? Não sei se vocês lembram, no ano de 395, o Império Romano ele foi dividido em 2 partes, né? Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Tá? Então, o Império Romano do Ocidente ele cai, né, com a invasão ali de Roma, então marca o início da Idade Média. O Império Romano do Oriente ele permanece firme, né, também conhecido como Império Bizantino, permanece firme ali até 1453, quando a sua capital, Constantinopla, é invadida ali pelos turcos otomanos. Aí marca o fim da Idade Média. E aí a terceira pergunta. Nesse período nós temos muitas invenções e mudanças, como a criação das universidades, a preservação de textos da antiguidade, né? Então, se os renascentistas, né, as pessoas que vieram, né, depois ali da Idade Média, valorizam o conhecimento, né, dos antigos, dos filósofos antigos, gregos, romanos, né, é graças aos medievais, né, que eles puderam ter acesso a esses textos aí, porque foram eles que preservaram esses textos, né? E o surgimento de uma nova classe social,
né, a burguesia, né, essa classe aqui, depois que ela surge, ela vai estar presente aí no nosso mundo, né, e vai contribuir com muitas mudanças, né, no nosso mundo. A burguesia é praticamente aí, né, resumido, a classe aí de pessoas que se dedicam ao comércio, ao banco, né, às atividades financeiras, tá? E entre outras. E aí, para a gente fechar, né, nós temos aqui o texto, né, somos todos, né, medievais, somos todos da Idade Média, tá? Falando um pouquinho sobre os costumes e invenções, né, medievais que ainda fazem parte do nosso cotidiano, ou seja, do nosso dia a dia. É um texto aí do Hilário Franco Júnior, tá? Um historiador aí bem conhecido. Então, vocês façam a leitura aqui desse texto, tá? É um texto bem bacana, né? Tem muitas informações aqui que a gente nem imaginava que surgiu na Idade Média e que faz parte aí, né, do nosso cotidiano. Então, nas respostas aqui, a gente aborda um pouquinho, né, a exploração aí desse texto. Então, na letra A, cite exemplos de alguns objetos inventados durante a Idade Média e que ainda fazem parte do nosso cotidiano. Então, olha só, tudo isso daqui foi inventado na Idade Média, né? Os óculos, os talheres, né, garfo e faca, as janelas de vidro, o cinto, botões, roupas de baixo, né, calcinha, cueca, banco, né, a instituição financeira, né, surgiu na Idade Média, relógios. Então, são vários, né? O xadrez, apesar dele não ter sido criado ali na Idade Média, né, na Europa, ele chegou na Europa e ele foi adaptado àquela sociedade, né? Se a gente pega o rei, né, o rei está no topo, né? Então, se no xadrez o rei morre, né, você perde o jogo. Então, você tem que proteger o rei, né? Aí nós temos ali a rainha, né? O braço direito ali, né, do rei, também muito poderosa, movimenta todo o tabuleiro. Ao lado ali, né, do rei, nós temos o bispo representando a igreja, né, a classe ali do clero, né. Ao lado ali nós temos o cavalo, né, que representando aí os cavaleiros, aqueles que protegem, né, os que vão lutar, né, a instituição ali militar, né. E lá no cantinho nós temos as torres, né, que servem ali como referência aos castelos, né, a proteção, as torres de vigia ali, né, dos feudos. E logo na frente nós temos uma fileira de peões, né, todos iguaizinhos, né, todos com movimentos limitados, né, que faz referência aí à classe dos trabalhadores, né, então a maioria da sociedade ali. Então é bem bacana aí a gente fazer essa referência aí com o xadrez. Letra B. Nos dias de hoje ainda temos costumes medievais? Cite exemplos. Aí, né, essas informações estão todas no texto, né? Então, sim, ó, nós temos o hábito de usar roupa de baixo, né? Eu, pelo menos, tenho, né? Espero que vocês também. De comer com talheres, né? Então, com garfo, faca, com colher, né? Eu utilizo todos os dias, né? De usar o banco, né? Apesar de não ser todos os dias, né? As pessoas, né, vão aos bancos, né, todos os dias. Sempre tem alguém querendo ir no banco, né? Eu posso não ir, mas sempre tem alguém querendo ir, né? Então o banco faz parte aí da nossa vida, né? Imagina a gente guardar o dinheiro, né, da gente em casa, né? Os ladrões iam saber que a gente tinha, né? A gente estaria, né, lascado. Documentos em cartórios, né? Então, o registro, né, da nossa casa, de carro, enfim, de compra e venda de coisas, de certidão de nascimento, enfim, tudo isso é registrado em cartório, né? E essa parte burocrática surge aí na Idade Média também. Bom, gente, então, a gente finaliza aqui nessa aula, né? Como eu estava uma semana aí sem gravar, né? A gente teve uma pausa aí entre um pet e o outro, né? Descarreguei tudo aqui nesse vídeo aqui de tanto que falei. Mas são muitas informações bacanas e esse período da Idade Média, ele é muito interessante, tem muitas informações, né, legais, tem muitos filmes, né, para a gente fazer associações aí a esse período, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, né, vocês entrem em contato aí comigo, né, para a gente estar discutindo e aprofundando um pouquinho mais essa correção. Um grande abraço, bons estudos.